Disciplina didática na educação profissional e tecnológica, aula de abertura. Olá, eu me chamo Ellen de Fátima Lago Barros Costa, sou doutora em educação pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em educação pela Universidade Federal do Maranhão, bacharel e licenciada em pedagogia pela Universidade Selma, graduada em artes práticas pela Universidade Federal do Maranhão, sou professora da carreira Magistério Superior IFMA, Departamento de Ciências Humanas e Sociais, do campus São Luís Monte Castelo, e ministro disciplina nas licenciaturas e bacharelados do campus. Caríssimos alunos e caríssimas alunas, iniciamos hoje a disciplina de didática da educação profissional e tecnológica, componente curricular imprescindível para a sua formação docente. A disciplina, que tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem no âmbito da educação profissional e tecnológica, possibilita a reflexão sobre a inserção do educador em salas de EPT e sua importância na formação do trabalhador. Deste modo, espero que a disciplina possibilite a sua formação crítica e reflexiva das questões da educação e da escola. Desejo a todos e a todas um percurso prazeroso e desafiador. Bom trabalho. Plano de ensino. A ementa da disciplina que vocês tiveram acesso no projeto pedagógico do curso está assim organizada. Didática na e para a educação profissional, a organização curricular e o ciclo didático na EPT, pesquisa, inovação tecnológica e extensão com princípios educativos, integração curricular e interdisciplinaridade e o processo de ensino-aprendizagem em espaços escolares e não escolares, didática e praxis pedagógica na EPT. Então, ainda nesse período, vocês estarão realizando os estudos da disciplina de didática que será ministrada por outra professora, em que vocês refletirão sobre o processo de ensino-aprendizagem e suas interfaces com a sociedade. Na disciplina de didática na EPT, estaremos abordando esse mesmo componente curricular, mais especificamente para a formação técnica de trabalhadores, como a didática pode ser pensada e efetivada para os alunos da educação profissional e tecnológica. Dito isto, o objetivo geral da disciplina é analisar as relações estabelecidas na sociedade e suas influências na prática pedagógica, em particular no ensino para a educação profissional e tecnológica. Então, desse modo, eu pensei a disciplina, a ideia desta disciplina é oportunizar um espaço de reflexão sobre a prática pedagógica, em particular a prática docente, refletir sobre a sala de aula e como o docente é fundamental no processo de ensino e, portanto, deve ter uma visão crítica do processo educacional. Compreender que a sociedade tem passado por várias mudanças influenciada pela globalização e pelo avanço da tecnologia e perceber que essas mudanças têm impacto direto na sala de aula e que o professor precisa estar qualificado para inserir-se nesses contextos, nesses novos contextos, e refletir sobre todas essas questões, tendo a categoria trabalho como categoria fundante na formação do trabalhador. Ou seja, nós vamos trabalhar a didática, mas como a didática da disciplina, a didática que nós vamos trabalhar é voltada para a educação profissional e tecnológica, nós vamos ter a categoria trabalho como categoria fundante para a nossa disciplina. Então, deste modo, nós dividimos a disciplina em 4 unidades. Na primeira unidade, nós vamos abordar trabalho, mundo do trabalho e educação no capitalismo, educação e formação do trabalhador no sistema capitalista, educação e emancipação humana. Os objetivos da disciplina: compreender a relação entre trabalho, educação e formação do trabalhador no sistema capitalista, compreender a importância da formação numa perspectiva da emancipação humana e compreender a formação do trabalhador na perspectiva omnilateral, ou seja, na perspectiva integral. Então, esse primeiro bloco de conteúdos da unidade 1 é imprescindível, é importante que a gente compreenda, porque após a compreensão desse bloco de conteúdos é que nós vamos conseguir compreender por que nós estamos colocando o trabalho como princípio fundante da nossa disciplina de didática na educação profissional e tecnológica. Nós não podemos compreender a educação e uma sala de aula para alunos trabalhadores ou para alunos que estão se preparando para ingressar no mundo do trabalho sem compreendermos essa relação entre trabalho e educação.
e que o mesmo trabalho que dignifica, o mesmo trabalho que constitui o ser social, que constitui o homem, é o mesmo instrumento que é utilizado para alienar o trabalhador no sistema capitalista. Então, nós temos que compreender essas questões e efetivar na sala de aula que nós vamos trabalhar o que trabalhamos, uma perspectiva de emancipação do trabalhador, emancipação do homem, por via da educação. Na unidade 2, nós vamos trabalhar as especificidades do ensino para EPT, o trabalho como princípio educativo e a formação integrada, e a educação profissional e tecnológica e a questão curricular. Os objetivos específicos: refletir sobre as especificidades do ensino na educação profissional e tecnológica, compreendendo a importância da formação integrada do indivíduo e compreender o trabalho como princípio educativo e essencial na formação do trabalhador. Então, nesta unidade, nós refletiremos sobre concepções de currículo e o currículo na educação profissional e tecnológica. Um currículo para alunos que estão se preparando para o mundo do trabalho. E como uma proposta para esse tipo de discente deve ser pensada. Nós reafirmamos aqui que uma proposta para a educação profissional e tecnológica tem que ter o trabalho como princípio educativo e pedagógico. O trabalho ele deve estar no centro da prática pedagógica do professor. É preciso preparar um indivíduo que possa compreender o processo produtivo, compreender a sociedade tal como ela é, e a partir desta consciência, inserir-se no mundo produtivo. Não cabe numa sala de aula para a educação profissional e tecnológica que as aulas sejam meramente conteudistas, que prime pela memorização, ou que estejam distantes do que acontece na sociedade. Não podemos pensar uma prática pedagógica que não prepare os indivíduos para pensar o trabalho, o processo produtivo, as relações estabelecidas no trabalho e no processo produtivo, a sociedade e as suas interrelações, as suas relações, né? E como que o trabalho pode se constituir em princípio educativo? Através da formação integral ou omnilateral do trabalho em sala de aula que respeite a capacidade intelectual e cognitiva do aluno para aprender, que adote práticas pedagógicas que respeitem a cultura e os conhecimentos prévios dos alunos e, a partir disso, mediar o processo de aquisição do conhecimento. Uma sala de aula que veja a ciência e a tecnologia como construtos da humanidade, e, portanto, é um direito de todos, que oportunize aos seus alunos construir e reconstruir os conhecimentos científicos, que manuseie os conteúdos, que se posicione, que opine, que participe do processo de ensino-aprendizagem, e tudo isso tendo o trabalho como princípio. Na unidade 3, nós vamos trabalhar didática na e para a educação profissional, né? Nós vamos discutir algumas questões que são específicas para o ensino na educação profissional, didática e praxis pedagógica na educação profissional e tecnológica, ou seja, como articular teoria e prática na educação profissional e tecnológica. E os objetivos específicos seriam refletir sobre os princípios da didática e as especificidades da didática para ensino na educação profissional e tecnológica. Na disciplina que vocês tiveram anteriormente sobre didática, vocês devem ter discutido e refletido sobre os princípios da didática. E na nossa disciplina, nós vamos discutir esses princípios, mas articulando as especificidades do ensino na educação profissional e tecnológica. Nós vamos também compreender o papel do professor na organização didático-pedagógica numa sala de aula da EPT, partindo do princípio da formação omnilateral. Vocês discutiram a questão da formação omnilateral na disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e do Trabalho, e devem ter compreendido que o princípio da formação omnilateral é o princípio que defende a formação integral do ser humano, uma formação que não seja fragmentada, que seja descontextualizada, que seja acrítica, ou seja, uma formação integral do ser humano. Na unidade 4, nós vamos discutir métodos e metodologias na EPT. Na disciplina de didática, eu repito, vocês devem ter refletido sobre métodos e metodologias, principalmente quando vocês trataram a questão do planejamento. E na nossa disciplina, nós vamos abordar a importância de metodologias diferenciadas para o ensino da educação profissional e tecnológica. E os objetivos específicos é justamente compreender
o significado e o papel das metodologias problematizadoras como um modelo de ensino para a educação profissional e tecnológica. Então, nós defendemos que para o ensino da educação profissional e tecnológica, as metodologias problematizadoras, ou seja, o método de projetos integradores, estudos de caso, sala invertida, são métodos e metodologias que podem problematizar o conhecimento a ser desenvolvido na educação profissional e tecnológica. Portanto, são as metodologias mais adequadas para essa modalidade de ensino. Os procedimentos de ensino são aulas expositivas em vídeos e filmes, participação em atividades, estudo de materiais disponibilizados, resolução de atividade no ambiente virtual de aprendizagem, estudo de textos, resolução das avaliações presenciais. Avaliação. Como é que será a nossa avaliação na disciplina de didática, na educação profissional e tecnológica? Na primeira unidade, nós temos uma atividade de envio de arquivo único, que é um fichamento de comentário do texto 1, reflexões sobre educação e trabalho na sociedade capitalista, uma articulação necessária, da Daniele Húngaro da Silva. O que é o fichamento de comentário? É a transcrição direta, exige a colocação de aspas no início e no final do texto e consiste na reprodução fiel de texto do autor citado. Indica-se o número da página de onde foi transcrito o texto e, finalmente, deve fazer uma avaliação da obra. Eu trago aqui um exemplo de fichamento de comentário. Aqui já está o livro que vocês vão fazer o fichamento dessa unidade. É dessa forma que vocês têm que colocar. Aqui nós temos o capítulo, que é a introdução, é um quadro, né? Que nós vamos ter a introdução. A citação que eu achei que é importante na introdução é essa, da página 1, que diz que a compreensão da educação requer o conhecimento da sociedade e das leis que a regem. A afirmação está baseada no entendimento de que as relações sociais, que são temporariamente definidas pela produção material dos homens, dão forma aos processos educacionais. E o comentário que eu fiz é que não podemos analisar a educação sem compreender as relações estabelecidas pela sociedade. É importante que eu diga que no AVA, vocês vão ter lá um modelo, desse modelo de fichamento. Eu estou trazendo para vocês um modelo de capa, de folha de rosto e como é que deve ser entregue o trabalho. Então, lá no ambiente virtual, lá na folha de resposta, para cada atividade avaliativa, eu estou trazendo um modelo de capa, folha de rosto e como é que deve ser feito o trabalho. Na unidade 2, nós vamos ter também uma atividade de arquivo único, que vai ser um resumo crítico do texto 2, o trabalho como princípio educativo no projeto de educação integral de trabalhadores, GESERTOS, que é do Gaudêncio Frigoto, Maria Ciavata e Marise Ramos. O que é um resumo crítico? Quando contém todas as informações principais apresentadas no texto e permite dispensar a leitura deste último. Portanto, é mais amplo do que o indicativo e descritivo e tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do autor. E aqui está um modelo do resumo crítico. Aqui também está a referência, como vocês têm que colocar lá no trabalho. Aqui está uma síntese que eu comecei a fazer do resumo. E lá no AVA vocês vão ter um modelo desse trabalho também. E eu disponibilizei também lá no AVA, nesse material, os links para as normas da ABNT, que são as normas específicas para esse trabalho que eu estou passando para vocês. A avaliação da unidade 3. Então, nós vamos ter uma atividade de envio de arquivo único, será uma elaboração de uma atividade didático-pedagógica. Do que eu me refiro? Vou explicar a atividade. Vocês vão visitar uma escola que oferece educação profissional e tecnológica, vão observar uma sala de aula e analisar o cotidiano escolar, analisar o processo de ensino-aprendizagem, como é que se dá, a postura do professor, as relações interpessoais, as metodologias que esse professor adota, quais são os recursos de ensino adotados, como é que ele avalia esses alunos. Feito isso, vocês vão elaborar um relatório técnico descrevendo e analisando a dinâmica da sala de aula. Então, vocês vão observar o tempo que vocês acharem necessário, cada um vai ter o tempo específico, e após essa observação, vocês vão elaborar um relatório técnico descrevendo e analisando a dinâmica da sala de aula. O que deve conter este relatório técnico? Que vai ser o trabalho escrito, né? Esse relatório ele tem um mínimo de 3 e um máximo de 5 laudas.
Os elementos pré-textuais é capa e folha de rosto. Os elementos textuais, o próprio relatório de atividade, que deve ter o nome da escola, a série ou ano que foi observado, a quantidade de alunos, e aqui vocês vão relatar as observações relevantes que vocês perceberam em sala de aula. É importante que eu diga para vocês que todas as atividades que tanto da unidade 1, da 2, da 3 e da 4, na folha de resposta eu trago um modelo de capa de folha de rosto e como que o trabalho deve ser apresentado. E os elementos pós-textuais serão as referências segundo a norma da ABNT 6023 de 2018. Na unidade 4, nós teremos uma atividade de envio de arquivo único, que é um texto dissertativo, tendo como base a leitura dos textos 6 e 7. Esse trabalho é individual. O texto 6 trata do mito da tecnologia ao paradigma tecnológico, a mediação tecnológica nas práticas didático-pedagógicas, da Maria Rita Neto Salles Oliveira. E o texto 7, análise do uso da metodologia ativa, da PBL, na educação profissional, da Glaucia Maria da Silva Rodrigues. Como é que vai ser esse texto dissertativo? No mínimo de 3 e máximo de 5 laudas. Elementos pretextuais, capa e folha de rosto, também vai estar lá do jeito que tem que ser entregue. Os elementos textuais, análise das obras e suas impressões, entendimento dos textos. Vocês vão pegar esses dois textos, vão analisar e vão escrever um texto dissertativo, uma dissertação, uma redação sobre esses dois textos, 6 e 7. Vale ressaltar que vocês podem usar citações diretas e indiretas, vocês podem fazer esse texto como vocês quiserem, contanto que não passe de 5 laudas. Os elementos pós-textuais são as referências. Os recursos utilizados nessa disciplina: ambiente virtual de aprendizagem, suas ferramentas, vídeos e textos. Então é isso, aqui são as referências da disciplina. Eu espero que vocês tenham compreendido toda a disciplina e eu estarei disponível para vocês no ambiente virtual. Bom trabalho!